Então, nós vamos continuar agora sistemas de amortização. Finalizamos o primeiro sistema, que é o sistema Bullet. Vamos para o próximo sistema. Pessoal, eu achei aqui a minha tabela, tá? Então, eu tinha uma tabelinha aqui para trabalhar com vocês. Eu não tinha achado no início aí da primeira parte da aula, mas aqui eu já achei. Então, vamos continuar. Ó. Agora a gente vai começar a verificar o sistema de amortização, e esse ele se chama Sistema Americano de Amortização, tá? Então, as informações com relação ao enunciado são o quê? As mesmas, né? Então, nós temos a compra de uma máquina no valor de 10 mil. Então, ó, PV é igual a 10 mil. O que mais que nós temos de informação? Taxa é de 10% ao mês. Então, o I é igual a 10% ao mês. E o prazo são 4 meses. N igual 4 meses. Ok. O que acontece? No Brasil, nós temos uma cultura ligada à questão de juros compostos, que é bem mais específica até dentro da nossa cultura econômica. Pessoal, estão me ouvindo? Eu acho que tinha caído. Pessoal, estão conseguindo me ouvir? Tem alguém comigo? Pessoal? Travando um pouco, professor. Oi? Geralmente vai travando um pouco. Tá travando? Não sei por que. Tava, agora tá mais de boa. Voltou? Eu acho que tinha caído uma parte. Deixa eu ver aqui. Mas e agora? Voltou, Vanessa? Como é que tá? Agora tá indo, professor. Tá funcionando, né? Voltou. Ah, beleza. Não, de repente parou aqui, mas vamos lá, vamos seguir. Então, ó, no Brasil, o que acontece? Aqui a gente vai falar do sistema, então, de amortização americano. Aqui são as informações de acordo com o enunciado, tá? Que permanece o mesmo. E assim, nos Estados Unidos, eles têm uma taxa básica de juros baixa na economia. Então, para eles, ficar fazendo cálculo com juros compostos é um trabalho que não é tão necessário. Então, lá é muito comum os cálculos estarem muito mais dentro dos juros simples do que dos juros compostos, tá? Os juros compostos está muito mais ligado até dentro da nossa economia, ok? Mas vamos lá. De acordo com isso que eu explanei, então, ó, no período zero, na compra aqui dessa máquina, vai ter o pagamento de juros? Não, porque no período zero não tem como você cobrar juros, tá? Vai ter amortização? Não, não vai ter amortização, porque ele não vai pagar uma primeira prestação, ele não vai dar entrada, tá? Então, a prestação também é zero. Quanto que ele vai estar devendo? Ele vai estar devendo o valor de 10 mil reais. Então, ó, começou, ó, juros, mês zero, tá? Ato, é hoje, valor presente. Então, ó, período zero, juros vai ter? Não. Amortização vai ter? Não. Vai ter prestação? Não, porque é sistema postecipado, se tivesse uma prestação seria entrada, tá? Qual que é o saldo devedor? 10 mil reais. Agora vamos lá. Mês 1, primeiro mês. Quanto que será cobrado de juros? 10% do saldo devedor. Quanto que ele está devendo? 10 mil. Então a gente vai cobrar 10% de 10 mil. Vou pegar aqui HPO. Vou apertar aqui, ó, F, reg para limpar. Então vamos lá, ó, 10 mil. Enter, 10%. Então 10% de 10 mil dá o valor de 1 mil reais. Então quanto que será cobrado de juros nesse primeiro mês? O valor de 1 mil reais. Ele vai pagar alguma amortização? Não. No sistema americano de amortização, ele também não paga a amortização
nessa parcela. Ele vai pagar a prestação? Vai. Aí vem uma diferença em comparação ao sistema bullet, tá? Ele vai pagar quanto de prestação? O valor dos juros, o valor de R$1.000. Então, quanto que será agora o saldo devedor? Ele vai estar devendo ainda quanto? R$10.000. Nossa, professor, por que ele continua devendo R$10.000? Porque, ó, observe, ele devia 10 mil, aí no primeiro mês teve a cobrança de R$1.000 de juros, que são 10% de 10 mil. Não tem amortização, porque é uma característica do sistema americano, porém ele paga essa prestação de R$1.000. Então, se ele paga os juros, não aumenta o valor do saldo devedor dele, mas permanece 10 mil. Então lembra, ó, amortização é pagamento desse valor principal. Se não está pagando nada de amortização, não está diminuindo nada da dívida. Porém, não está aumentando também. Por que não está aumentando? Porque o valor dos juros ele está pagando. Ok? Aí a gente vai para o segundo mês. Segundo mês vai cobrar juros? Vai cobrar juros. Vai cobrar quanto de juros? Vai cobrar 10% de R$10.000. Quanto são 10% de R$10.000? É o valor de R$1.000. 10% de 10 mil é 1.000. Vai ter amortização? Não, não vai ter amortização. Quanto que será a prestação? O valor da prestação será o quê? Juros mais amortização. Então, 1.000 mais 0, quanto que dá? Dá 1.000. Quanto que vai ser o saldo devedor? Ó, no mês 1, ele devia 10 mil. No mês 2, teve juros de R$1.000. Não teve nenhuma amortização da dívida e ele paga a prestação de 1.000. Então, quanto que ele está devendo? Continua devendo 10 mil. Aí a gente vem o quê? Para o terceiro mês. Quanto será cobrado de juros? Será cobrado de juros o valor de 10% de 10 mil. 10% de 10 mil, quanto que são? R$1.000. Vai ter amortização? Não, não vai ter amortização. Aqui vai ser o quê? 0. Então, quanto que será o valor da prestação? 1.000 mais 0, quanto que dá? R$1.000. Qual que vai ser o valor do saldo devedor? No mês 2, ele devia 10 mil, teve cobrança de R$1.000 de juros, não tem amortização. A prestação é 1.000 mais 0, que vai dar R$1.000, porém, como não amortiza nada, então ele continua devendo quanto? 10 mil. E aí nós chegamos no último mês, no último período. Aqui no último período, como é que vai ser? Quanto que vai ser de juros? 10% de 10 mil. 10% de 10 mil, quanto que dá? R$1.000. Vai ter amortização? Sim. No quarto e último período, vai ter amortização integral. Então, quanto que ele estava devendo? 10 mil. Quanto que será a amortização? R$10.000. Qual que vai ser agora o valor de prestação? Vai ser 1.000 de juros mais 10 mil de amortização. Então, 1.000 mais 10 mil, quanto que dá? R$11.000. Quanto que vai ser agora o saldo devedor dele? 0. Por que, professor, o saldo devedor foi 0? Ó, observem. Ele devia 10 mil no terceiro mês. Teve uma cobrança de juros de 10% sobre esses 10 mil, que totalizou R$1.000. No quarto mês, a característica do sistema americano é ele amortizar o valor de forma integral. Então, chegamos aqui no quarto mês, ele amortiza todo o saldo devedor. Se ele devia 10, então ele vai amortizar os 10. Qual que vai ser o valor da prestação? 1.000 de juros mais 10 mil de amortização. 1.000 mais 10 mil dá R$11.000. Se ele devia 10 mil e ele amortizou 10 mil, agora ele não deve mais nada. Zerou. Ok? Aí aqui a gente vai calcular o valor das colunas. Então, ó, observem, ó. Aqui é 0, ó, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Quanto que deu de juros? R$4.000. Quanto que vai dar de prestação? Ó, de amortização, desculpa.
Aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 10 mil. Aqui, ó, 10 mil. E agora eu vou calcular a última coluna. 1.000, 2.000, 3.000. 3.000 mais 11.000, quanto que dá? 14.000. 4.000, que é de juros, mais 10.000 de amortização, quanto que dá? 14.000 reais. Essa linha do total é como a gente estivesse tirando aí uma prova real, para ver se o preenchimento da tabela estava correto, tá? Então, este daqui é o sistema americano de amortização. Claro, óbvio, ele é muito comum onde? Ele é muito comum nos Estados Unidos, tá? E também quando a gente está falando aí importação e exportação. Empresas que trabalham com importação e exportação, se estiverem negociando com empresas norte-americanas, eles podem às vezes estar participando aqui desse tipo de pagamento aí, desse fluxo aqui de entrada e saída de recursos, tá? Qual que é uma característica também aqui, ó? Juros simples. Então, quando nós tivemos no bullet, a característica dele era juros compostos. Esse daqui, ele já tem uma característica de juros simples, né? E como é que ele funciona? Você vai pagar o valor dos juros nas prestações, somente o valor dos juros, e na última prestação, você vai pagar o valor dos juros mais a amortização total. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Como é que está? Estão conseguindo acompanhar? Ok, professor. Beleza, Renan, ok. E os demais? Aqui. Vanessa, ok. Victor, ok. Beleza. Então, ó, nós já vimos o quê? 2 sistemas de amortização. Primeiro, então, nós vimos, ó, o sistema bullet, ok? O sistema bullet, como eu falei para vocês, aqui, ó, são juros compostos praticamente, né? Então, no sistema bullet, a gente não pagava nenhuma prestação, exceto a última, que aí era o valor total da amortização mais os juros acumulados. Quanto que foi o total de juros cobrado no sistema bullet? O total de juros cobrado no sistema bullet foi R$ 4.641. E ele é bem utilizado quando a gente está devendo cartão de crédito, quando a gente está devendo cheque especial, tá? Agora nós temos o sistema americano. O sistema americano está ligado ao juros simples. Ele é muito utilizado, obviamente, nos Estados Unidos, por isso até o nome, e também em processos de importação e exportação, quando a gente está negociando com a empresa norte-americana, tá? Qual é a característica dele? Você vai pagar nos períodos somente o valor dos juros e no último período você vai pagar os juros e a amortização total. Então ele é muito próximo aí ao juros simples. Quanto que deu o total de juros aqui? R$ 4.000. Então se a gente pudesse escolher entre esses dois, qual que seria melhor? Juros, sistema de amortização bullet ou sistema de amortização americano? Neste caso aqui, ó, o sistema americano, ele é melhor. Por que ele é melhor? Os juros foi menor. Se a gente for analisar só o valor de juros, aqui, ó, quanto que deu? 4.000. Sendo que no bullet tinha dado R$ 4.641. Ok? Podemos ir para o próximo, pessoal? Ok. Beleza. Então agora nós vamos verificar o próximo sistema de amortização, que é o sistema Price. Além de Price, ele também é chamado sistema francês de amortização. Okay? As informações serão aí mesmo, né, do exemplo anterior. Então, ó, PV, nosso valor presente, 10.000. Esse valor de 10.000 é com relação à compra aí da máquina, de acordo com o enunciado. Aí nós temos a taxa de 10% ao mês. Então, nosso RI é igual a 10% ao mês.
E nós temos um N que é igual a 4, N que é igual a 4 meses. Gente, o sistema Price, que também é chamado sistema francês de amortização, é o mais comum utilizado. Então, ó, é o mais comum. Por que que ele é o mais comum? Porque as prestações são em valores iguais. Então, prestações de valores iguais. Quando a gente estava fazendo o fluxo de caixa antecipado e postecipado, as prestações sempre não tinham o mesmo valor? Então, agora, quando a gente fala sistema Price ou sistema francês, essa é a característica dele. Aqui, ó, é o mais comum e as prestações são sempre no mesmo valor. Então, quando a gente estava fazendo os exercícios de fluxo de caixa antecipado e pós-antecipado, a gente estava utilizando também o sistema de amortização Price. Então, aquela tecla PMT da HP, ela é o quê? É um sistema Price de amortização, ok? Aí a gente pode utilizar com duas nomenclaturas, ou dentro do sistema de amortização, que é o Price, ou dentro do fluxo de caixa, que a gente está falando lá do diagrama, tá? Como é que a gente calcula isso daqui, então? Vou preencher a primeira linha, tá? Essa primeira linha aqui, como a gente está trabalhando no sistema postecipado, então, ó, não tem juros, juros é zero, ele não vai ter amortização e ele não vai pagar prestação, porque se ele pagasse alguma prestação agora, seria um sistema antecipado, e a gente só está falando de sistema postecipado. Quanto que ele vai estar devendo? R$10.000, que é o valor aqui, ó, do PV, ok? No Price, as parcelas, as prestações, não são iguais? Não é o sistema mais comum utilizado? Então, nesse daqui, ó, a gente consegue calcular com a HP o valor das prestações. Eu vou apertar aqui, ó, F, reg, para limpar tudo, e eu vou calcular o valor da prestação utilizando a minha tecla PMT da calculadora. Então, como que será? Vamos lá, ó, 10.000. Esse valor de... Opa, coloquei 100.000. Deixa eu apagar aqui, ó. CLX, vamos lá, 10.000. Esse valor de 10.000, como a gente está comprando algo, como empresário está comprando algo, está entrando no caixa dele. Se está entrando no caixa dele, é um valor positivo. Então a gente coloca 10.000 PV, aí vai ser 10 e 4 N. E qual é a tecla que a gente utilizou lá no fluxo de caixa para calcular o valor de prestação? PMT. Então, ó, essa compra de 10.000 a uma taxa de 10% ao mês durante aí, ó, 4 meses, quanto que vai dar? Vão dar 4 prestações de R$3.154,71. Então aqui a gente vai preencher, ó, prestação 3.154,71. E assim consequentemente, ó, 3.154,71. Tá vendo, ó, que é o valor que nós calculamos, ok? Então vamos lá, terceiro mês, 3.154,71. 3.154,71. Então essa compra dessa máquina pelo sistema Price, que é o mais comum, totalizou aí 4 prestações de 3.154,71. Quando a gente compra um carro, é isso. Quando a gente vai comprar algo parcelado no mesmo valor, as prestações, é o sistema Price. Então ele é o mais comum utilizado, está muito englobado no nosso dia a dia. Me acompanharam até aqui, pessoal? Sim. Beleza, vamos lá então. Agora que a gente vai analisar. Ó, isso que eu tinha até dito para vocês. Antes a gente estava calculando o valor da prestação, ok? Que era lá no fluxo de caixa. Mas a gente sabia quanto que a gente estava pagando de juros naquela prestação e quanto que a gente estava pagando de amortização naquela prestação? Não, a gente não sabia. E agora a gente vai conseguir calcular e analisar isso daí, tá? Como é que vai ficar então? No primeiro mês, vai ter cobrança de juros. Quanto que vai ser a cobrança de juros? 10%.
Deixa eu colocar aqui um pouco para o lado para abrir a HP aqui do lado. Então vamos lá. Quanto que vai ser de juros? Vai ser o quê? 10%. 10% de quanto? De 10 mil. Então, ó, abrindo aqui a minha HP. Deixa eu ver. HP. Vou apertar aqui, ó. FREG para limpar tudo. Ok? Então, ó, no primeiro mês vai ser 10% de 10 mil reais. Então, ó, 10 mil. Aí eu aperto o Enter para registrar e eu coloco 10%. Quanto que foi cobrado de juros no primeiro mês? Valor de 1 mil reais. Ok. E quanto foi de amortização? O que a gente precisa observar aqui? Se nós pagamos uma prestação de R$ 3.154,71 e desse valor aqui, ó, de R$ 3.154,71, R$ 1.000 foi juros, a diferença é o valor que foi amortizado da nossa dívida. Então, o que eu faço aqui para saber o valor da amortização? O 1.000 está na tela da calculadora, não tá? Eu vou fazer o que aqui, ó? 3.154,71. Aí eu vou apertar X maior, X menor que Y para inverter a ordem. Por quê? Porque eu quero fazer 3.154,71 menos R$ 1.000. Então eu venho aqui, ó, e coloco menos. Quanto foi o valor de amortização? Foi 2.154,71. Qual que é o saldo devedor agora? Ele estava devendo quanto? 10 mil. Aí ele pagou uma prestação de 3.154,71. Porém, deste valor, R$ 1.000 foi juros. E juros é uma bonificação para a loja que vendeu parcelado, ok? Como ele não tinha dinheiro para pagar à vista, ele acabou comprando parcelado e a loja cobrou juros. Isso vai ser uma bonificação pela loja ter cobrado juros e ter confiado que ele vai pagar. Quanto então somente foi de amortização? 2.154,71. Então, dessa dívida de 10 mil, vai diminuir quanto? Vai diminuir 3 mil? Não, vai diminuir isso daqui, ó. 2.154,71. Como é que a gente faz? Esse valor está no visor, aí eu coloco os 10 mil, aperto X maior, X menor que Y e subtraio. Quanto que vai dar? 7.845,29. Então, o novo saldo devedor dele é 7.845,29. Então, aqui, ó, explicando para vocês. Sistema Price, ou também chamado sistema francês de amortização. É o sistema mais comum. É praticamente o que a gente estava fazendo de fluxo de caixa, mas agora preenchendo aqui uma tabela, tá? Ele estava devendo 10 mil reais no período zero, e aí a gente calculou o valor das prestações, que são 4 prestações de 3.154,71. As prestações nós calculamos pelas teclas financeiras da HP, utilizando a tecla PMT. O que a gente fez? Se a taxa de juros é de 10% ao mês, nós aplicamos aí os 10% sobre esse saldo de 10 mil, que totalizou o valor de R$ 1.000. E aí nós tínhamos o valor da prestação, 3.154,71, e a gente sabe que desse valor, 1.000 foi de juros. Então, quanto foi de amortização? 2.154,71. Se ele estava devendo 10 mil, ele pagou uma prestação de 3 mil, porém só amortizou, só diminuiu da dívida dele a amortização, isso daqui, ó. Então, se ele pagou 10, se ele devia 10, pagou 3, mas só diminuiu a dívida 2, quanto que ele deve agora? 7.845,29. Agora, pessoal, prestem atenção assim, e pensem. Imagina que você está trabalhando num banco, e eu tinha essa realidade quando eu trabalhava em banco, enfim. Aí um cliente vai lá, ele está devendo 10 mil, e ele paga uma prestação de 3 mil reais. Aí ele paga essa prestação, e ele fala, Deide, eu quero quitar minha dívida, eu quero quitar agora, pagar tudo. Quanto que eu tenho que pagar?
Se eu peguei 10 e paguei 3, eu tenho que pagar o quê? Uns 7 mil reais? Aí ia lá e eu falava, ó, você tem que pagar 7.800 reais. Ele, não pode. Eu acabei de pagar uma prestação de 3 mil reais, eu tinha pego 10. Se eu paguei uma prestação de 3, eu tenho que pagar só uns 7 mil. Eu, não, 7.800, porque só amortiza da dívida esse valor, o restante é juros. Então, para eles entenderem isso daqui, ó, é bem complicado, tá? Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui do chat. Pessoal, coloca o nome, tá? Tá aqui ó, como Galaxy S9, coloca o nome. E vamos lá, vamos continuar então. Mês 2, como que a gente vai fazer? A gente vai cobrar 10% de juros. Mas 10% do quê? 10% do saldo devedor. Então eu estava devendo 7.845,29, a gente vai ter que cobrar agora 10%. Aí a gente vai lá e coloca, ó, 10%. Quanto que deu de juros? 784,53. Vocês viram então ó, que o juros está diminuindo? Por que o juros está diminuindo? Porque o valor do saldo devedor também está diminuindo. Quanto que vai ser de amortização? Para a gente saber a amortização, o que a gente faz? A gente pega a prestação e tira o valor de juros. O resto foi o quê? A amortização. Então, ó, a gente está com 784,53 no visor, agora eu vou colocar 3.154,71. Aí eu inverto a ordem, porque o valor dos juros estava no visor. Então aperta X maior, X menor que Y para ele inverter. E aperta aqui, ó, menos. Quanto que foi de amortização? 2.370,18. Então, ó, no mês 1, ele estava devendo, ao final do mês 1, ele estava devendo 7.845. Aí ele pagou uma prestação de R$ 3.154. Desse valor, 784 era juros e 2.370 foi a amortização. Então, deste saldo que ele estava devendo, só diminuiu este daqui, ok? Olha a amortização, ela está aumentando. Então, quando a gente fala o sistema price, os juros vai diminuindo e o valor da amortização vai aumentando. E a prestação permanece o mesmo, tá? Qual que vai ser o novo saldo devedor dele? A gente já está com o valor de amortização no visor, então a gente agora digita o saldo devedor. 7.845,29. Aí eu aperto X maior, X menor que Y, para inverter a ordem e eu subtraio. Ele agora vai estar devendo 5.475,11 centavos. Agora a gente vem para o terceiro mês. Quanto que vai ser cobrado de juros no terceiro mês? 10% de 5.475,11. Professor, por que 10%? Porque, de acordo com o enunciado do exercício, a taxa de juros dessa operação é de 10% ao mês. Então, ó, no visor da calculadora já está 5.475, a gente vem aqui e coloca 10%. Quanto que vai dar de juros? 547,51. Quanto que será a amortização? Será a prestação menos os juros. Então eu venho, ó, digito a prestação, 3.154,71, inverto a ordem e subtraio. Quanto que vai dar? 2.607,20. Então, ó, 2.607,20. Então, ele devia 5.475, pagou uma prestação de 3.154. Deste valor, 547 foi juros e amortizou da dívida dele 2.607. Então, quanto que ele está devendo agora? É o 5.475 menos o 2.607. 2.607 está no visor, a gente digita o 5.475,11, aí a gente aqui, ó, inverte e subtrai. Quanto que vai dar?
2.867,91. E finalmente chegamos no último mês, no quarto mês. Quanto que será de juros? 10% do saldo devedor. Quanto que ele está devendo? 2.867,91. Então a gente vem aqui e coloca 10%. 10% de 2.167,91 dá 286,79. Então, ó, 286,79. Da prestação de 3.154,71, 286,79 foi juros. Então, quanto que foi de amortização? É só a gente fazer a subtração. 3.154,71 menos 286. Como 286 está no visor, eu digito o próximo valor, 3.154,71. Inverta a ordem, x maior, x menor que y, e subtraio. Quanto que vai dar? 2.867,92 centavos. Qual que é o novo saldo devedor dele, então? Então vamos lá, observem, ó. Ele estava devendo 2.867,91. Aí ele pagou uma prestação de 3.154,71. Desse valor, 286,79 era juros. Quanto que ele amortizou da dívida? 2.867,92. Então, se ele devia 2.867,91 e pagou 2.867,92, ele pagou 1 centavo a mais. Vou até deixar aqui em azul para vocês observarem. Ó. Nossa, professor, mas isso acontece? Acontece. Nesse tipo de exercício, alguns centavos sempre fazem parte de arredondamento aí do cálculo, tá? Olha aqui, ó, 2.867, se a gente colocar, ó, 2.867,91. Se eu inverter e calcular, aqui vai dar, ó, 0,0, isso aqui é 1 centavo, arredondando com 2 casas só, tá? Isso daí vai dar 1 centavo que ele está pagando a mais aqui no caso. Agora eu vou fazer o cálculo o quê? Eu vou fazer o cálculo agora das colunas. Então eu vou calcular aqui quanto que ele pagou de juros, né? Quanto que foi de juros nessa operação? Opa, deixa eu só selecionar aqui o tempo. Ó, de juros. Deu isso daqui. Vamos verificar de amortização. Quanto que ele pagou de amortização? A amortização é essa coluna. Então, sempre quando terminar o exercício, vocês precisam calcular a coluna, ok? A prestação é isso daqui. Ó. Vamos observar agora. De juros, quanto que deu? R$ 2.618,83. De amortização, quanto que deu? R$ 10.000,01. Olha esse 1 centavo que ele tinha pago aqui a mais, ó. Tá vendo? O saldo devedor ficou 1 centavo positivo. Olha ele aqui, ó, 1 centavo a mais. Quanto que deu a soma das prestações? R$ 12.618,84. Se eu somar o valor total dos juros com o valor total da amortização, tem que bater com esse valor total da prestação. Então, quando a gente soma todas as colunas e depois eu somo juros mais amortização, se o saldo aqui da prestação bater, isso é uma prova real que o exercício está correto. Então vamos somar, ó. Vou apertar aqui, ó, FREG, para limpar tudo. Aí eu vou colocar, ó, 2.618,83. Aí eu vou apertar Enter. E depois eu vou colocar, ó, 10.000. 10.001 centavo. E vou somar. Quanto que deu? 12.618,84. 12.618,84. Então aqui a gente finalizou o terceiro sistema de amortização, que é o sistema de amortização Price, também chamado sistema francês, que é o mais comum, né? Por quê? Porque as prestações são de valores iguais. Então a gente primeiro calculou o valor da prestação
utilizando a tecla PMT, da calculadora HP12C, e depois a gente foi preenchendo aí cada linha da coluna de acordo com a informação que seria necessária. Pessoal, dúvidas? Estão aí? Estão dormindo? E aí, pessoal, dúvidas? Gente, alguém na aula? Vamos lá, pessoal falando que não, tranquilo. Ok, professor. Beleza. Tranquilo. Então, este daqui, ó, foi o terceiro sistema de amortização. E, gente, vocês falam, nossa, professor, mas que negocinho. Aqui, assim, preencher a tabela é chatinho. Não é uma coisa assim, ah, nossa, que legal. É chatinho porque é bem trabalhoso, enfim. São cálculos fáceis. Mas só que se você erra uma linha aqui, aí já era, errou todo o cálculo, tá? Então tem que ter bastante atenção. Mas é um conteúdo extremamente relevante, porque quando a gente vai comprar, em alguns. Quando eu estou devendo cheque especial, muitas pessoas não sabem quando está devendo cheque especial, é cobrado nesse sistema de bullet que a gente tinha visto aqui. E ó como os juros fica alto, por quê? Porque são juros sobre juros, são juros compostos. Se eu for negociar com uma empresa norte-americana, eu posso às vezes estar utilizando o quê? O sistema americano de amortização, que aí vai ser juros simples. O mais comum é a gente utilizar o price. Então, assim, cada um tem a sua característica e é extremamente importante que a gente compreenda, ok? Eu vou encerrar, então, esse vídeo aí nos últimos segundos. Abram já a parte 3 para a gente partir para os dois últimos sistemas de amortização, ok? Então, até daqui a pouco, pessoal. Vejo vocês lá. Tchau, tchau.